E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho como foi todo o processo para eu gravar o curta, porque vocês veem o vídeo pronto, mas não veem perrengue. Bom, gente, eu quero começar falando da ideia que eu tive para ter esse curta, que é tipo uma história meio louca. Porque é óbvio que tava todo mundo preocupadíssimo com a pandemia, né? Principalmente lá no comecinho. E eu também estava super preocupada. Principalmente assim, meados de abril eu estava bem preocupada, porque a gente não tinha quase informação nenhuma sobre quanto tempo iria durar, né? E no fim acabou durando muito mais tempo do que todo mundo esperava. Como seria a quarentena. Sobre o número de mortes, a gente tava assim, meio perdido ainda, né? Não que a gente não esteja perdido até agora, mas eu acho que naquela época foi a época em que eu mais estive preocupada com isso. E daí, em certa noite, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Pensando sobre isso, eu não conseguia dormir. E então simplesmente começou a passar um filme na minha cabeça. E desse filme eu peguei o meu celular correndo e eu fui anotando tudo que aparecia na minha cabeça. Então eu fui e comecei a escrever. Eu escrevi e saiu o roteiro do curta. E depois eu consegui dormir? Claro que não, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que essa mensagem veio até mim? Será que eu tô brisando? Será que eu deveria fazer um curta sobre isso? Mas como que eu faria? Quem que vai atuar? Não sei o que, eu não tenho o que é o suficiente para fazer um curta. E eu fiquei com isso na minha cabeça e eu fui pra sala e eu não consegui dormir a noite toda só pensando nisso. Mas eu cheguei na conclusão de que eu deveria fazer esse curta, mesmo não tendo assim um equipamento babadeiro e nem nada demais, nem conhecendo, né, atores que topassem fazer isso, atores que eu digo, né, que são estudados para isso. Mas quando meu marido acordou, eu falei assim, eu tive uma ideia. E eu contei para ele sobre o curta, deixei ele ler o que eu tinha escrito e ele topou embarcar nessa comigo. Demorou. E a gente foi tentar fazer o nosso primeiro curta. A princípio, a parte que a gente tá, né, naquele jardim, para quem já viu o curta, era pra gente estar num cemitério. E a gente tava super empolgado com essa ideia. Porém, a gente não conseguiu ir lá gravar. Óbvio, porque tá fechado, né? Obviamente tava tudo fechado. E não tinha como a gente entrar lá pra gravar. E nisso a gente já tinha gravado toda a parte da casa, né? Com a minha sogra. A gente pediu pra ela concordou em participar. Inclusive, o meu muito obrigada pra ela, né? Nossa estrela. E a gente já tinha gravado toda essa parte, eu fiquei muito decepcionada porque a gente não poderia gravar o curta dentro do cemitério, né? Que era a minha ideia original. E daí eu fiquei pensando em diversas formas de fazer esse curta dar certo sem ser no cemitério. E sinceramente, eu não consegui reescrever o curta para algo que se encaixasse para mim. Na minha mente foi no cemitério e eu bloqueei totalmente sobre isso. Então a gente pegou o que a gente já tinha gravado, guardou na gaveta e falou, né? Até a próxima. Daqui a pouco isso passa mesmo. Porém, isso não passou. Na verdade, o coronavírus ele só tá crescendo aqui no Brasil, infelizmente. E até que um colega meu postou que um colega dele estava produzindo um curta-metragem também sobre o coronavírus e que ele estava participando de um concurso. E como eu me senti sobre isso? Eu me senti ferida, porque eu pensei, poxa, eu tive uma ideia legal, bacana, e eu não coloquei isso em prática, e outras pessoas também tiveram essa ideia, e elas colocaram em prática e estão aí participando de
premiação, estão super felizes. E eu fiquei frustrada, né? Fiquei muito frustrada. Porém, eu fui ver o curta deles e não era nada do que eu tinha pensado. Na verdade, a minha ideia era bem diferente. E eu pensei, poxa, querendo ou não, são mensagens diferentes, assim, sabe? São modos diferentes de falar, ideias diferentes. Então eu vou sim continuar o meu curta e eu vou fazer ele acontecer de qualquer jeito, porque eu não queria ter essa frustração nas minhas costas, sabe? Então eu abri o meu projetinho que estava guardado desde abril, eu reli ele e me veio a ideia do que gravar na parte. Me veio a ideia de como trocar a parte do cemitério pela parte aqui, né, no jardim aqui de casa. E eu e o meu marido, a gente colocou a mão na massa e a gente literalmente fez acontecer. Teve algumas coisas nas cenas que elas são propositais e tem coisas que não, porém se encaixou tudo perfeitamente e ficou incrível da maneira que eu não esperava. É óbvio que o curta ele não teve uma ótima produção, né, de produção gigante, a gente só gravou com um microfoninho de lapela e uma câmera, entanto que não tinha iluminação, não tinha um microfone muito bom, então o áudio às vezes ficou um pouquinho zoado, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. A ideia de gravar era gravar no pôr do sol, né? Como o sol estivesse indo embora, que é para fechar um ciclo, que significa fechar um ciclo. E o crepúsculo, ele nos lembra isso, que o dia ele sempre começa e sempre termina, assim como a nossa vida. E quem assistiu o vídeo, né? Spoiler, então qualquer coisa pula essa parte. Mas o protagonista, na verdade, ele tá morto e o pôr do sol, o crepúsculo, ele simboliza isso, o fim de uma vida, né, o fim de um ciclo. E isso ficou muito legal, né, no vídeo, foi uma das minhas coisas preferidas. Outra coisa que eu achei bem legal foi as rosas, né, são as rosas da minha mãe. E as rosas, elas já estavam um pouco velhinhas, assim, também estava acabando o ciclo delas. Isso não foi proposital, óbvio que a gente não esperou a rosa ficar mais velha para gravar, mas isso também acabou combinando com o cenário. Uma coisa que o meu irmão percebeu e ele veio falar, nossa, foi proposital, foi na edição. E não foi só, tipo, Deus ajudando na gravação. Foi que na hora em que eu dou o spoiler, na hora que eu falo que, né, que na verdade ele é um suicida e que ele está morto, a luz do sol bate bem atrás dele, como se ele estivesse iluminado. E isso foi bem legal, na verdade foi natural, né, da luz do sol, eu não mexi quase nada nisso na edição, mas ficou muito bom. Eu também ainda não sou, nossa, a pessoa mais expert em edição do mundo, né, mas eu fiz de tudo pra ficar bonita a imagem, e eu não sei se vocês separaram, mas nos dois momentos, né, que é o momento em que aparece o flashback e no momento em que aparece a vida real, as cores elas mudam, a cor fica mais azulada quando tá nos dias atuais, que a cor azul ela simboliza, né, um pouco de calma, uma melancolia, uma tristeza do momento, e a cor quente eu deixei pro flashback, que querendo ou não era um momento feliz da vida do personagem com a mãe, né, onde ele tinha ela por perto, os dois estavam interagindo em família, então eu quis deixar uma cor mais quente, mais viva, que represente mesmo a vida e a morte nas cores. Então, se você não reparou nisso, é mais um ponto curioso. Outro detalhe é que a gente gravou 2 vezes ali no jardim, porque a gente foi gravar a primeira vez, a gente gravou a maioria das cenas, porém a gente estava se embolando muito para falar. E daí a gente falou, vamos deixar o finalzinho pro outro dia. Só que no outro dia
tipo, a gente resolveu regravar tudo de novo, porque eu fui ver lá na câmera e eu não tinha gostado da posição que tava enquadrado, eu não tinha gostado. Então a gente praticamente refez toda a cena do jardim. Então é isso, gente. O que eu queria falar é que deu bastante trabalho esse curta. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha passado uma mensagem bacana pra vocês, porque realmente foi muito importante pra mim. Eu falo que esse roteiro ele veio para mim, não fui eu que criei, ele veio através de um pensamento meu no momento de crise, de ansiedade. Então, ele é muito importante pra mim. Se você ainda não foi ver o curta, eu espero que você vá ver, tá aqui no link na descrição. E se você já assistiu esse curta e quiser compartilhar com as pessoas, quiser compartilhar também essas curiosidades sobre o curta, eu agradeço muito. Aproveita e se inscreve no canal que vai me apoiar demais. Curte esse vídeo, curte o vídeo do curta também, que é muito importante pra mim. E quanto mais vocês apoiarem o meu canal, mais eu vou ter inspiração e motivação pra poder continuar criando outros curtas. Porque eu tenho o roteiro pronto já de outros curtas, que já tá escrito há muito tempo, mas como dá muito trabalho e eu quero cada vez estar trazendo um conteúdo melhor pra vocês, eu ainda não desenvolvi isso exatamente, mas eu quero continuar desenvolvendo. É um grande sonho para mim, então eu agradeço muito por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que vocês estão me ajudando na construção do meu canal no YouTube e na construção desse projeto de vida que eu tenho. Então eu agradeço de todo o coração. E é isso, até a próxima, beijo!